Fala galerinha do sétimo ano, eu sou o professor Rafael, professor de Geografia do nosso canal aqui, o GeoFácil. Hoje estamos com vídeo de explicação do texto, explicação do conteúdo da terceira semana do PET 3, tudo bem? Página 82, para você que quer se situar aí junto com o seu PET, pode abrir aí na página 82. Né? E vamos direto aí para o conteúdo que nós iremos falar, né? As terras indígenas e o movimento social no campo. Mas antes de mais nada, se inscreve agora aí no nosso canal. Eu espero você, pode clicar aí abaixo aí do nosso vídeo, né? Se inscreve no nosso canal, deixa um super like aí pra gente, tá? Faz esse grande favor. Deixa um super comentário para o seu professor Rafael, tá? E se você quiser se inscrever agora, se inscreve aí, dá essa forcinha. Ó, vamos falar aqui. Terras indígenas e movimentos sociais no campo. São duas áreas distintas. Antes de começar esse conteúdo aqui, eu queria explicar rapidamente para que você pudesse entender melhor antes da gente começar a falar sobre esses temas. Terras indígenas. Parece que é fácil da gente pensar o que é terras indígenas, não é? Terra indígena é a terra onde o índio vive, onde ele mora. Só porque o que tem acontecido com ela? Por que a gente tem que falar tanto sobre essas questões das terras indígenas? Você sabia, por exemplo, que no Brasil nós temos mais de 800 mil indígenas, 800 mil pessoas indígenas no Brasil, né? É uma quantidade muito grande. São mais de 246 etnias de índios diferentes. Como assim, professor, etnia de índio diferente? São agrupamentos, são características diferentes desses índios, né? Como assim características, professor? Pode ser falas diferentes, línguas diferentes. Você sabia que existem mais de 100 tipos de línguas diferentes dos índios? Normalmente, essas tribos, quando elas são mais afastadas uma das outras, cada um tem a sua língua própria, né? Tem a sua própria versão da língua falada ali. Então, assim, muitas vezes uma tribo indígena não sabe falar com a outra, né? Principalmente aquela tribo que é mais isolada, claro, existe sim aqueles índios que já moram na cidade, que tem mais contato com o homem branco, mas também existe aqueles índios que são isolados no meio da mata, né, que não tem muito contato. Então esses índios muitas vezes não conversam com outras tribos, normalmente só com aquela ou mais próxima dele ou somente com a dele mesmo, né? Essas tribos indígenas estão em mais de 700 terras diferentes uma das outras, que ocupa aproximadamente as terras indígenas hoje no Brasil, cerca de 13% de todo o território do Brasil. Uns podem falar que 13% de todo o Brasil é muito. Outros podem falar que é pouco. Mas fato é, quando nós chegamos, né, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios já estavam aqui, já tomavam conta dessa terra, né? Então a gente fica mais ou menos ali naquela disputa. Nós, quando eu digo nós, eu me refiro ao homem branco ali, né? Ao homem num geral. Mas você sabia que nessas terras indígenas, os índios muitas vezes nem têm aquela terra como reconhecida deles, né? Muitas vezes homens invadem ali para poder desmatar, para poder garimpar, para poder tomar pedaços de terras dos índios para poder plantar. Então, assim, o índio está em constante luta para poder preservar o seu pedacinho de terra ali, tá? A maioria dessas tribos de indígenas também fica ali na Amazônia, principalmente na Amazônia Legal. Você já viu falar na Amazônia Legal? Nós temos a Amazônia Internacional. Muita gente acha que a floresta amazônica fica só no Brasil. Não é, tá? A floresta amazônica, ela fica ali uma grande quantidade de países, aproximadamente em 9 países, tudo bem, foi que por onde se estende a floresta amazônica. E dentro do Brasil, essa Amazônia que vai para fora do Brasil, a gente chama de Amazônia Internacional. E a Amazônia que está dentro do Brasil também engloba 9 estados brasileiros. Ela não fica só lá restrita ao estado da Amazônia, não, tá? São 9 estados brasileiros. Dentre esses 9 estados, né, nós temos aí o Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. Então, essa Amazônia brasileira, a gente chama ela de Amazônia Legal.
tá? Só para você entender. E dentro dessa Amazônia Legal, que fica dentro de 9 estados brasileiros, é onde se encontra a maioria das tribos indígenas. Claro, existem algumas tribos indígenas que ficam mais no sudeste, mais no centro-oeste, no sul, mas a quantidade dessas tribos são menores, tá? E aí, essas terras indígenas que a gente vem falando do início aqui, elas vêm sofrendo muitos ataques, né? Esses ataques às vezes são contra os próprios índios, a questão da violência contra o índio ali, né? E às vezes é a questão da violência contra a floresta, contra aquela área preservada, contra essa terra indígena que deveria ser ali protegida somente ali pelos índios, tá? E para a gente finalizar essa questão dos índios, para você poder entender, o governo brasileiro, nosso governo federal, criou um órgão que ele é responsável por várias coisas. Dentre essas coisas, ela serve para identificar, demarcar e monitorar essas terras indígenas. Mas qual é esse órgão? Você já deve ter visto falar. É a Fundação Nacional do Índio, que a gente chama de FUNAI. FUNAI, já viu falar de FUNAI? Então, a Fundação Nacional do Índio. Esse órgão brasileiro foi criado justamente para tentar defender esse território indígena, né, de todo tipo de, onde a gente pode falar assim, de ataque, tanto ao território quanto ao próprio índio, tá? Então a FUNAI ela é responsável por identificar, por demarcar e monitorar essas terras para ver se está tudo bem. É claro, ela não consegue fazer porque o território brasileiro é muito grande e ela não consegue atender tudo ao mesmo tempo, né? Precisaria de mais recursos do governo e tal. Mas existe essa FUNAI que tem a exclusividade de cuidar dessas terras indígenas. Então a gente falou um pouquinho aí sobre os índios, tá? Hoje eu não estou lendo aqui, estou tentando só explicar melhor, mas se você vai encontrar no seu texto aí, por exemplo, vem falando aqui da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, se você quiser marcar aí, que é importante, algumas coisas assim, né? Para a gente poder finalizar, nós vamos falar um pouquinho aí sobre o movimentos do campo, tá? Por que está relacionado esses dois temas junto, terras indígenas e movimentos sociais no campo? Muitas vezes existe alguns fatores que dão uma certa semelhança aos dois, alguma coisa nesse sentido. Movimentos no campo. O que quer dizer movimentos no campo? Movimento no campo, para quem não sabe, é um agrupamento de pessoas, tá, que luta por alguma causa ou objetivo. Essa causa, muita gente costuma achar assim, quando fala movimento é contra o governo. Nem sempre, né? Vai depender do qual o objetivo principal. E muitas vezes esse objetivo às vezes até está interligado com o motivo do governo. Às vezes é questão de proteção ao meio ambiente, às vezes pode ser também em busca de melhores condições de vida, financiamentos, de uma melhor atenção ao produtor do campo. Então os objetivos são os mais variados possíveis desses movimentos do campo, tá? Uma coisa que a gente precisa entender a diferença são entre duas palavrinhas aí, entre duas coisas. Uma é o que é movimento social e o que é manifestação social. Movimento social, manifestação. Movimento social é quando um grupo de pessoas, né, se reúne, se agrupa para lutar por um objetivo, tá? Manifestação social seria, por exemplo, uma partida de futebol, onde as torcidas vão ali para assistir a partida, para torcer pela partida, mas eles, apesar de querer que o time deles ganhe, eles não estão representando algum objetivo assim no sentido de uma melhoria da qualidade de vida social. Você entendeu? Então, as pessoas apenas se reúnem para assistir a partida, que é o que seria a manifestação social, e o movimento social tem essa reunião de pessoas, mas eles têm um objetivo em comum ou vários objetivos em comum. Galera, espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu quis passar para vocês aí sobre a questão aí dos movimentos sociais, as terras indígenas, né? A questão da degradação ambiental que está presente nos mais vários aspectos brasileiros, tá? E só para a gente finalizar, eu vou ler esse último parágrafo aqui e explicar para vocês, para a gente poder finalizar esse texto, que fala o seguinte: reduzir o desmatamento e o uso de insumos químicos nas plantações, utilizar a água de forma responsável e valorizar a agricultura familiar,
né? Por que agricultura familiar? Se você parar para prestar atenção, existem dois tipos de fazendas, vamos se dizer assim. Tem aquela fazendinha pequena, onde o pequeno agricultor, aquele pessoal que mora ali na fazenda, planta algumas coisas só para o próprio consumo e para às vezes vender na feira, alguma coisa assim, para os vizinhos mais próximos, alguma coisa assim. E tem aquele grande fazendeiro, onde todas as terras dele são preparadas para o plantio, que ele tem ali trator, plantadeira, colhedeira, tem silo, tem não sei o que, tem aquela grande quantidade de maquinários, né? E o pequeno produtor não consegue competir com o grande produtor. Normalmente o pequeno produtor produz para ele e para a cidade, para os vizinhos. O grande produtor ele já produz normalmente para exportação. Tá? Então a gente precisa valorizar não só o grande produtor, que já tem condição financeira, mas aquele pequeno produtor que normalmente é a família que trabalha ali, é o pai, é o filho, é a esposa, plantando a hortinha dele ali para poder conseguir sobreviver e conseguir abastecer a cidade com alguns tipos de alimentos. Galera, se você gostou dessa explicação, se você entendeu um pouquinho que seja, se inscreve aí no nosso canal, dá essa força aí pra gente e aguardo vocês para o vídeo de correção das atividades, tá? Valeu, fui!